Eu sou a Aline, eu sou gestora administrativa na empresa. Desde sempre, assim, que eu comecei a trabalhar, eu trabalho nesse mundo corporativo mesmo, sabe? Bem workaholic. E no meu caminho que eu comecei a trilhar de autoconhecimento, né, há uns anos atrás, surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação. E para mim, assim, foi um despertar de consciência. Porque eu pensava, né, logo eu comecei o autoconhecimento, eu quero fazer uma transição de carreira, né, aquela loucura de quando a gente se descobre. E aí, ao longo da pós, eu fui vendo que a oportunidade, eu não preciso fazer uma transição de carreira. A pós me abriu um leque, assim, eu posso fazer um aporte na minha carreira. Porque dentro do que eu faço hoje na empresa, né, eu trabalho em empresa familiar, eu posso usar as ferramentas da pós, né, o que eu tenho aprendido lá, para ajudar as pessoas que estão ao meu redor, né. Porque primeiro, como o Tadashi diz na nossa primeira aula, né, a pós ela é um espelho 3D virado pra gente. Então, a cada aula, a cada novo módulo, a cada coisa que a gente aprende, primeiro a gente traz para nossa vida, né, faz uma transformação interna, para depois a gente colocar a serviço do outro. Em praticamente aí, o tempo que você está na pós, o que você sente a maior transformação em você? Um olhar de compaixão comigo, com as pessoas, vai abrindo pequenos leques, assim, é uma construção realmente, né, como a Rita disse. A cada novo professor, a cada módulo, a gente vai construindo, né, como se fosse um prédio mesmo, e vai abrindo um olhar de mais compaixão, comigo, com as pessoas, um olhar de amorosidade. E o que você diria para quem está pensando em fazer a pós-graduação? Faça, é uma ótima escolha, é como se fosse uma terapia. A gente faz uma terapia fazendo a pós-graduação e pode nos colocar a serviço dos outros. Eu não tenho sombra de dúvida que se eu fosse escolher novamente, escolheria fazer essa pós-graduação. Tem feito uma diferença enorme na minha vida. Eu consigo aplicar, além das ferramentas, né, práticas que a gente aprende, a escutar as pessoas, né? Porque tudo que, até vou dar um exemplo recente de uma das aulas que a gente teve agora, né? Eu escutei um dos professores falar que em que momento você colocou o seu coração na miséria do outro, em que momento você foi misericordioso com o outro. E aquilo me abriu, assim, parece que deu, sabe, um boom na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, né? Em que momento eu ser misericordiosa com o outro? Com as pessoas que trabalham comigo, que às vezes eu não olho para a dor dela, da minha casa, nos lugares que eu frequento, assim, em que momento que eu posso colocar o que eu estou aprendendo a serviço das pessoas, né? Esse olhar mesmo de misericórdia, de generosidade, de compaixão, e especialmente dentro da empresa, eu consegui perceber que eu não olhava para as pessoas. Eu via as pessoas, mas eu não olhava. E a partir do momento que você vai aprendendo as coisas, você começa a olhar e enxergar, né? Que por trás, às vezes, de uma pessoa brava, de uma pessoa estressada, tem ali atrás uma dor, tem ali uma criança ferida, tem ali alguém querendo atenção, alguém precisando de ajuda. Então isso é muito importante, me fez, assim, às vezes só de perguntar tá tudo bem, já faz uma diferença na vida do outro. Então, dentro do ambiente corporativo faz uma enorme diferença. Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos. Estamos entrando no nosso segundo dia, na segunda aula. E hoje eu quero passar algumas orientações extremamente importantes para que você possa ingressar nesse mundo, nesse mercado da terapia integrativa como terapeuta transpessoal. E aí eu quero deixar de cara uma fala para vocês. Se possível, eu quero que vocês anotem e guarda isso, memoriza isso e faz disso um mantra. O que é fazer disso um mantra? Repete toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, para você incorporar isso e passar a viver isso. Você só leva o outro onde você está. Você só leva o outro onde você está. Se você quer se tornar um terapeuta transpessoal, você quer se tornar um terapeuta integrativo e quer potencializar o que você faz ou fazer uma migração de carreira, ou seja, se você quer se tornar um terapeuta integrativo, você precisa de fazer o caminho. Que caminho? Fazer o caminho de autotransformação, fazer o caminho de autoconhecimento, para que você possa, a partir do seu caminho, você conseguir inspirar, motivar e mostrar o caminho para outras pessoas. Por quê? Você só leva o outro onde você está. Eu vou dar um exemplo assim, simples, mas
dentro do que eu acredito e, como eu disse para vocês, eu quero compartilhar do que eu aprendi. Um médico, tá? Ou qualquer outra profissão de saúde, tá? Profissional da área de saúde, que chega para você e fala assim, você precisa parar de fumar, tá? Mas ele fuma. Você confia nesse profissional? Algum profissional da área de saúde, qualquer, que chega para você e fala, você precisa emagrecer, precisa melhorar a qualidade de alimentação, tá? E ele é obeso. Você confia nesse profissional? Ou seja, você só leva o outro onde você está. Então, para você ser um canal de cura, tá? Para você inspirar o cliente, para você motivar essa pessoa a fazer uma transformação na vida, o que você vai trabalhar, o que você vai fazer, você precisa, nesse aspecto, de estar curado. Então, se você quer ingressar nesse mercado de terapia integrativa, como terapeuta transpessoal, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, não tenho intenção de ser perfeito. Agora, você precisa continuamente de continuar fazendo esse caminho de autoconhecimento. Por quê? Esse caminho de autoconhecimento, de autotransformação, tem começo, tem meio, mas ele não tem fim. Então, é para a vida. Você vai precisar de dar continuidade nesse processo de autoconhecimento e de autotransformação. Então, para você fazer com que esse cliente, esse paciente, faça essa transformação, você precisa de fazer o seu caminho. E aí eu quero juntar com uma fala de Jung, que foi discípulo de Freud, mas essa fala dele trouxe uma consciência para mim, porque terapeuticamente, e aí não importa que tipo de terapia, um médico é um terapeuta, né? Um psicólogo é um terapeuta, tá certo? Um acupunturista é terapeuta, ou seja, não importa que abordagem terapêutica, mas o fato é, como terapeuta, essa frase ela nunca fez tanto sentido para mim, tanta transformação na minha vida, e se você já você sabe o que eu vou falar. Jung dizia o seguinte, o que é que esse cliente, ele era psicanalista, tá? O que que esse cliente está trazendo da minha história hoje? Eu vou repetir. O que que esse cliente está trazendo da minha história hoje? Por quê? Pode escrever. Essa pessoa que está sentada à sua frente, esse cliente que você vai atender, ele vai disparar alguma memória sua. Isso é um fato. O problema é, na hora que esse cliente que está sentado à sua frente, que você está atendendo, dispara uma memória sua, se é uma memória de luz, ok, tudo certo, vida que segue. O problema é quando esse cliente que está sentado à sua frente, que você está atendendo, dispara uma memória de sombra, uma memória de raiva, uma memória de impaciência, uma memória de intolerância, uma memória de medo, de tristeza. Quando vem uma sombra disparada por esse cliente, por esse paciente que está sentado à sua frente, aí o que acontece? As coisas se enroscam, literalmente se enroscam. E na hora que enrosca, você, a partir desse momento, você não consegue mais ajudar essa pessoa. Você não consegue mais ser canal de cura para essa pessoa. Então, eternamente, porque o caminho de autoconhecimento tem começo, tem meio e não tem fim, se você tem essa intenção ou esse objetivo de ingressar no mercado de terapia integrativa, você precisa de fazer o seu caminho, e é eternamente. Por quê? Porque você não consegue, como eu nunca consegui, eliminar todas as suas memórias, todas as suas sombras, e as pessoas que você vai encontrar na vida, as pessoas que você vai encontrar dentro de consultório, dentro do seu trabalho como terapeuta,
vão disparar as suas memórias. E se disparar essas memórias de sombra, que vai disparar, pode ter certeza, se você não tiver essa sombra, essa memória trabalhada e ressignificada, o que vai acontecer? Você vai se enroscar com esse cliente, com esse paciente e, consequentemente, você não vai conseguir, a partir desse ponto, ajudá-la e nem ser um canal de cura. Então, se efetivamente você quer ajudar as pessoas, se você quer ajudar a ser canal de cura para as pessoas, você precisa de fazer o seu caminho. Então, talvez venha uma pergunta: como é que eu vou fazer meu caminho, Tadashi? Faz terapia, faz o seu caminho de autoconhecimento através de vivência, através de cursos, através de formação, ou seja, não para, continua andando. Até quando? Até o dia de desencarnar. Porque enquanto estiver vivo, enquanto estiver encarnado e você estiver com todas as condições cognitivas funcionando, o fato é, as pessoas que você vai conviver vão disparar as suas memórias, assim como as minhas, tá certo? E se elas estão trabalhadas, elaboradas e ressignificadas, ok. Agora, vou repetir, eu não estou dizendo tudo isso para falar que nós temos que ser perfeitos, não. Eu não sou perfeito e ninguém vai se tornar perfeito, mas o fato é, se efetivamente você quer ingressar nesse mercado e ajudar as pessoas, você precisa de se cuidar, você precisa de se trabalhar para que você efetivamente possa ajudar as pessoas. E aí eu quero dar alguns exemplos para vocês, porque é uma coisa real, é verdadeira, eu vivenciei isso muito próximo, para entender assim como ingressar nesse mercado, né, de terapias integrativas. Então, eu tenho um dos terapeutas que trabalha comigo hoje. Eu vou dizer que ele ainda continua advogado, né? Ele tinha um dos maiores escritórios de direito tributário de São Paulo. E ele era sócio desse escritório e um dos maiores escritórios de direito tributário. E aí ele participou de um treinamento comigo, que é o Leader Training, e depois ele veio fazer o curso de expansão de consciência. E nesse processo, o que aconteceu? Ele começou a perceber que ele queria ajudar mais as pessoas. Além do que ele fazia no direito, ele queria ajudar mais as pessoas emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, psicologicamente. Então ele decidiu começar a migrar de carreira. Como? Fazendo um processo para começar a agregar recursos nesse processo de terapia integrativa, para que ele pudesse se tornar um terapeuta transpessoal, um terapeuta integrativo. E aí no curso de expansão de consciência, ele foi adquirindo ferramentas, prestou vestibular, foi fazer psicologia e a partir daí ele começou a estagiar comigo, depois veio fazer a pós-graduação em terapias integrativas e hoje ele trabalha full time como terapeuta. Tá? Eu não vou falar números porque não acho isso ético, mas o fato é o seguinte: como advogado tributarista de um dos maiores escritórios de direito tributário de São Paulo, o cara não ganhava mal, ele ganhava muito bem, né? O fato é que, como terapeuta integrativo, como terapeuta transpessoal, que hoje ele full time trabalha como terapeuta integrativo, ele ganha 2 vezes mais o que ele ganhava como advogado tributarista. Então, é um mercado que é real, que tem um potencial gigantesco. Tem. Agora, não adianta eu ficar falando para vocês, fazendo promessa que vai acontecer isso, que vai ser assim, que você vai ganhar dinheiro. Por quê? Se você não se trabalhar, se você não curar as suas feridas, se eternamente você não tiver consciência de que você precisa de continuar caminhando e fazendo o seu caminho de autoconhecimento, esquece. Porque vai ser um profissional medíocre, como existem milhões também por aí, não é? Então, para fazer diferença na vida de alguém, presta atenção, você precisa de ter muito claro
você só vai conseguir levar o outro onde você está. Então, se você quer ajudar na transformação dessa pessoa, você precisa ser a transformação. Se você quer ajudar ela a trabalhar esse medo, você precisa trabalhar o seu medo. Ou seja, você precisa trabalhar as suas sombras, reconhecer as suas sombras, integrar as suas sombras, para que você possa fazer esse movimento pelo outro. Porque onde você não se trabalhou, você não consegue ajudar o outro. E aí eu vou voltar para a fala de Jung, porque eu acho isso muito importante. O que esse cliente traz da minha história hoje. E eu gosto de ampliar isso, o que esta pessoa traz da minha história hoje. Porque isso é para a vida. Tá? As pessoas vão disparar as nossas memórias. Então, esse trabalho da terapia integrativa como terapeuta transpessoal é um mercado promissor? É promissor. Agora, o que as pessoas têm que ter muito claro é, como qualquer outra atividade profissional, exige estudo, exige disciplina, exige um método adequado que potencialize os resultados para o cliente, porque é isso que interessa, né? Que você literalmente seja um canal de cura para esse cliente. E aí você só vai ser um canal de cura se você trabalhá-lo de forma integrativa, de forma holística, né? E é esse o convite que nós temos para vocês na pós-graduação em terapias integrativas. E através dessas aulas aqui na Premium Class, o que eu quero mostrar para vocês assim, é que existe um mercado, tá certo? E que existe um mercado em potencial que você pode e deve explorar, conhecer, estudar para transformar a sua vida, né? Colocando o seu propósito a serviço. Qual o propósito? De ajudar, de colocar o amor a serviço, de colocar de alguma forma a serviço de ajudar a pessoa a diminuir o seu estado de sofrimento. As pessoas hoje estão em estado de sofrimento. E eu quero relatar só mais um fato, porque eu acho que isso pode te inspirar, pode te ajudar exatamente a entender como entrar nesse mercado de terapias integrativas e como terapeuta transpessoal. Um outro caso assim que me inspira muito nesse exemplo de como migrar, como entrar nesse mercado de terapia integrativa, porque essa pessoa, outro exemplo, é administrador de empresas, tem uma graduação em administração de empresas e fez o curso de expansão de consciência, fez a pós-graduação em terapias integrativas e migrou, literalmente migrou. Porém, não abandonou a atividade profissional que tinha antes, como administrador, como empresário, né? E como empresário tinha um excelente rendimento também. Mas quando ele fez a pós-graduação em terapias integrativas e começou a trabalhar como terapeuta, tá certo? Atendendo clientes em terapia individual, usando a terapia integrativa, hoje ele tem um faturamento que eu falo assim que eu admiro, porque vou só falar em número de pacientes para vocês entenderem, tá? De segunda a sexta-feira, tá? Ele atende 10 pessoas por dia. De segunda a sexta-feira, ele atende 10 pessoas por dia. É muito, tá? Ok. Agora, o que acontece? Talvez você pergunte assim, qual é o valor que essa pessoa cobra por sessão? Tá? R$500. Agora vocês fazem as contas para começar a entender assim, o que eu estou falando. Então, são 4 semanas no mês, tá? De segunda a sexta, 10 pessoas por dia, R$500 por sessão, tá? 4 semanas, faz as contas. Para vocês começarem a entender o que é esse mercado que eu estou falando para vocês. Então, assim, é um mercado de extremo potencial que pode te dar uma liberdade financeira. Agora,
vou deixar claro, eu estou fazendo alguma promessa que você vai... Não. Você consegue, qualquer um consegue, desde que estude, faça terapia, faça seu caminho de autoconhecimento, se trabalhe, reconheça as suas sombras, trabalhe as suas sombras, integre, para que quando alguém sentar à sua frente para que você possa atender, você tenha condições de levar essa pessoa onde você já chegou. A aula de amanhã é a última aula e eu vou repetir. É imperdível porque é sequência uma da outra e eu vou falar para vocês das oportunidades que esse processo da terapia integrativa, a profissão como terapeuta transpessoal, pode te proporcionar. Então eu quero compartilhar com vocês exatamente das oportunidades, né? Como você pode atuar como terapeuta transpessoal e o que pode transformar isso na sua vida. Então é uma aula imperdível. E na última aula ao vivo, você fazendo um comentário, hashtag profissão terapeuta, eu vou fazendo o melhor comentário, vai ser selecionado pela nossa equipe de suporte e vai ser sorteado uma bolsa integral na pós-graduação em terapias integrativas. Então deixe o seu comentário, um bom comentário, hashtag profissão terapeuta, que você está concorrendo a uma bolsa integral na pós-graduação em terapias integrativas. Gratidão. Eu me chamo Irã Galo, hoje eu sou diretor comercial de pós-venda de uma grande montadora. Trabalho há 30 anos no ramo automotivo, sempre no ramo de montadoras e rede de concessionários. Conheci o Instituto há 20 anos atrás, onde eu fiz um curso e fez com que eu transformasse minha vida e viesse a acrescentar para conquistar tudo que eu conquistei até hoje. Tenho um sonho, eu sou uma pessoa muito voltada a pessoas, ao ser humano, e eu tenho um sonho de fazer uma transição de carreira para a área de terapia transpessoal. Por isso estou fazendo a pós-graduação. Hoje eu uso muito do que eu aprendo e que eu aprendi nesses 20 anos, com todas as vivências que eu participei. Eu uso muito mais para mim, muito mais para minha equipe. E o mais gostoso disso é você sentir a evolução, sentir a evolução de performance sua, na sua equipe, nos seus resultados, na sua família. E é isso. Eu recomendo a pós-graduação para quem pensa nisso, quem pensa em fazer uma transição de carreira, mas também para quem quer conhecimento. Então, é uma maneira muito boa, é uma forma muito boa e excelente que eu achei de aprender algumas questões que a gente precisa ter o conhecimento na vida.